Sim. outra coisa que até puxando ganchos aqui maravilhosos que tu falou, é, é óbvio que é muito difícil para todo mundo entender um processo de uma decisão e ter realmente a total consciência daquilo que está acontecendo. Por isso que a psicoterapia até entra num papel fundamental nisso, que é essa a realidade onde as pessoas vão conversando, entendendo os próprios comportamentos, entendendo as próprias emoções, todo esse processo. Por isso que a psicoterapia ela entra muito ali. E uma das coisas que eu amei o que você disse, para ser bem honesto, que pensar não quer dizer que você tem que tomar uma decisão, né? Pensar quer dizer que você está refletindo sobre aquilo. Então isso é Uhum. maravilhoso, porque as pessoas têm muita essa idealização, eu tenho que pensar, e aí eu logo vou ter que decidir. Óbvio que não. Você pode pensar Uhum. muito tempo e não tomar nenhuma decisão, assim como você pode pensar meio minuto, ser extremamente impulsivo e ir lá clicar no compra aqui agora, nesse atual momento, e falar, meu Deus, me arrependi daqui a um tempo. E aí vem uma outra finalmente. Mas nesse processo ali que a gente vive, da decisão e dessas estratégias melhores para tomar decisões, uma delas que eu também gosto muito é o papel, né? Cara, põe no papel tudo Sim. ali, né? Porque Maravilha. o papel te dá tempo de refletir sobre aquilo ali que você tá pensando, né? Porque aí a gente vai escrevendo e vai prestar atenção, né? O pensamento é muito rápido. Então põe no papel ali, mas puxa, eu vou anotar no celular. Pode, claro, mas o papel, a caneta ali, ela vai te dar um pouco mais de demora e prestar mais atenção naquilo que você mesmo está fazendo. E aí Sim. a atenção fica focada e muitas vezes vem aqueles insights daqui a um tempo. E também acho bem legal, que é uma ideia muito durma com a ideia, né? O Ah, tempo também é um fator decisivo, né? sim. Até foi redundante aqui, mas é um fator decisivo para sua decisão. Mas o tempo ele é maravilhoso para isso, porque dá tempo de a gente racionalizar e ver outras perspectivas. Então, a ideia do durma com aquilo ali, durma com a ideia, né? Faz também com que Ah, você, às vezes, saia um pouco de cena, volte à cena, muitas vezes, e veja diferentes perspectivas e não tão impactado por alguma emoção. Eu também acho muito bacana para as pessoas tomarem pequenas atitudes diferentes, né? Que vão modelando de forma melhor as próprias decisões, que às vezes são decisões muito maiores, né? Às vezes são decisões menores, mas é ter muito essa autoconsciência, né? E várias táticas simples que dá para ser executado no dia a dia para tomar melhores decisões. sim. E a questão das decisões, uma coisa que eu gosto também da gente pensar algumas decisões a gente colocar um prazo assim, para resolvê-las. Um prazo que seja confortável para a gente, né? Enfim, pode ser uma semana, um mês, um ano, dependendo da complexidade dessa decisão. A gente precisa amadurecer isso, enfim, né? Mas mesmo a gente colocar um prazo. Porque se a gente deixa também muito solto, vou ver, né? Antes de quando a gente se separa em uma tarefa, fala, eu preciso decidir sobre isso daqui a essa semana, né? Isso já faz com que eu coloque a minha energia, meu tempo, meu pensamento mais naquilo ali, né? Então, eu vou amadurecendo um pouco mais sobre aquilo. Conforme eu vou entrando mais em contato com aquele assunto, vai me facilitando também tomar uma decisão. Não é te apressar. O ponto, às vezes, é só ajudar a não deixar para lá. O depois eu vejo, né, faz com que a gente perca muitas oportunidades, né? E acho que decidir é importante. Mesmo se eu preciso decidir assim, não vou fazer nada sobre isso agora. Ok. Ficam as consequências disso, tudo certo. Mas Sim, mas você fez um ponto. A partir do momento que você fala assim, não vou fazer, né? Você fez um ponto e a reflexão vai para outro caminho, né? É um problema. exatamente, E o não é uma exatamente. ótima decisão para vários aspectos da vida, né? Para dizer não é para você decidir. Não quero. Sim, É maravilhoso. Aí é sim, difícil, né? Se bem honesto, é muito difícil falar não para várias situações. sim. E uma outra dica só que aproveitando, que eu acho que é bem bacana, quando você falou, né, de colocar no papel. É, existem algumas situações onde a pessoa não decide porque ela acha que vai dar muito trabalho, o caminho vai ser muito complexo, né? Então, um rompimento, fechar um negócio, enfim, começar um estudo de alguma determinada coisa. Coloca ali no papel, assim, o que que isso vai demandar de você? Às vezes, quando a gente coloca ali no papel, a gente percebe que nem é tão complicado assim quanto a gente imaginou, que a gente consegue dar conta daquilo. Então, essa abstração muito grande de não ter o que decidir, não ter por que, não ter para onde, é muito complicado. Então, a gente precisa tornar isso um pouco mais consciente ali, né? Mais viável, sabe? Eu quero decidir sobre isso, eu não decido porque eu estou com medo. Medo do quê? O que que eu posso fazer para diminuir esse risco? E aí, então, que a gente faz um movimento de ação. Então, acho que Sim, isso é importante a gente pensar também, né, sobre a tomada de decisão, tentar colocar ali sim. uma Essa estrutura.
parte da ação, da atitude, é uma das etapas do método PROC, hoje após a decisão, a gente tem que tomar atitudes em cima daquilo, né? Sim, sim. Você realizou todo um processo de pensamento, planejamento, a nossa decisão, e a gente vai se encorajar a tomar atitude sobre aquilo que a gente decidiu, né? E aí acho que entra até no outro ponto que é, ok, decidir é um processo, né? Mas a partir do momento que eu quero tal coisa, eu vou ter que me comportar para tal coisa. A Uhum. decisão ela é muito interna, né? É para onde eu quero ir, mas não necessariamente ela está envolvendo ali o comportamento de, né? Muitas vezes ela ainda está só no pensamento. E até ah, voltando um pouco no que você comentou, Tati, quando a gente para pensar um pouco o como que o processo de decisão ele é muito dolorido para algumas pessoas, porque realmente a gente vai esbarrar com uma dor e muitas vezes essa dor da pessoa, ela é muito intensa. E por isso que algumas pessoas até têm muito receio de pensar, porque às vezes não estão preparadas emocionalmente para tomar certas decisões, porque envolve encarar algumas verdades, encarar algumas realidades. E isso, às vezes, para as pessoas ainda é muito difícil, porque é muito mais fácil viver em cima de fantasias ou projeções, apesar das dores sempre cobrarem a gente, não tem muita escapatória, literalmente. É, Acaba ficando naquele ciclo ali de achar que tá tudo bem, e não está, né? E a gente se auto-engana muito nesse local, né? E aí a gente procrastina, a gente vai fazendo vários outros comportamentos e crenças, né? Das quais tentam de alguma forma não colocar você em contra a parede para tomar uma decisão. E algumas pessoas têm que tomar alguma decisão, mesmo que aquilo seja muito doído. E aí tem situações muito grandiosas, muito graves, que não tem tanto escapatório. Você tem que tomar uma decisão, porque senão aquilo vai de alguma forma te machucar tanto, 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 que vai piorando cada vez mais. Mas às vezes as pessoas estão tão machucadas que têm mais dificuldade ainda de tomar decisões. E aí acho que esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, que a gente tem na tomada de decisão, né? Que a gente tá aqui até batendo papo e tal, a gente tem ali uma idealização que tá todo mundo bem, né? Mas não necessariamente tá todo mundo bem. Às vezes a pessoa tá extremamente triste, a pessoa está extremamente mal, a pessoa está extremamente magoada ou preocupada com alguma coisa, né? Que torna mais difícil ainda. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da tomada de decisão também. sim, sim. E quando você falou disso, eu fiquei pensando muito num ponto que eu acho que é valioso, assim, da gente olhar, porque quando a gente olha uma decisão difícil, e acho que as decisões difíceis, de fato, então, para muitas pessoas, as mais difíceis, mas para outras pessoas, as decisões que poderiam ser difíceis para a maioria, às vezes até estão mais fáceis, porque são aquelas decisões que a gente precisa tomar, né? Não é aquela coisa que está meio ali podendo esperar, né? Então, algumas pessoas têm até mais facilidade nessas tomadas de decisões difíceis, né? Isso é interessante. E às vezes olhando o difícil neste momento, mas e o depois disso? Porque aquilo, né, Yuri, tudo é difícil, a gente precisa escolher o nosso difícil. Tomar uma decisão é difícil, mas sustentar o desconforto também é difícil. Então, qual é a decisão que a gente vai tomar? Eu vou sustentar, de repente, uma situação que é muito ruim para mim, porque eu imagino que o processo disso, o que envolve isso, vai ser desafiador. Não, mas se tudo é desafiador, às vezes, por que que eu não penso melhor sobre isso e faço uma decisão que é minha original? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, assim, a vida tá aí, tudo é resultado. Resultado das escolhas que a gente faz. Claro que nem tudo está na nossa mão, mas aquilo que está, muitas coisas são resultado das escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, né? Sim. Não dá pra gente depois também questionar sobre coisas que cabiam a nós tomarmos decisões, né? Então as pessoas precisam olhar, eu preciso olhar, você, a gente precisa olhar. Essa coisa que eu estou fazendo hoje, ela me deixa feliz? Ela está alinhada com os meus valores, com o que eu quero para o meu futuro? Ou seja, eu estou no caminho, né? Porque se tem um desconforto aí, talvez uma decisão precisa ser tomada. Às vezes é um Uhum. desconforto até por uma decisão que foi tomada lá atrás, mas talvez uma nova escolha precisa ser feita, né? E a Sim. gente pode E se olha, atualizar. O tempo corre, né? e Tati, você falou uma palavra e um conceito que eu gosto muito, que as nossas decisões também têm que estar muito ligadas aos nossos valores, porque nossos valores é o que vão guiar muitas vezes nos locais que a gente mais se sente perdido.
E às vezes a gente até perdeu os nossos valores. Então, acho que uma reflexão muito bacana das pessoas terem é quais são os meus valores, né? Pensar um pouco sobre isso, porque isso em momentos de decisões, eles vão ajudar a guiar cada vez mais você a tomar decisões que não te machuquem, porque elas vão seguir o teu valor ali inicial. Em algumas situações, que nem você falou, realmente as decisões são para corrigir decisões antigas, né? Aham. E isso às vezes parece contraditório, mas toda hora a gente está corrigindo alguma coisa e algum rumo. De alguma forma a gente está corrigindo um rumo para se sentir bem, para chegar onde a gente quer, para ser quem a gente quer. Mas em algumas situações as pessoas estão mais perdidas, né? E o que você acha que a gente pode fazer para voltar um pouco o eixo e pensar assim, ok, eu tô tão perdida que eu não sei nem por onde começar a pensar em tomar uma decisão. O que tu acha que a pessoa pode, de alguma forma, trazer de volta para si o eu, né? E falar assim, pô, beleza, né? E aí, o que eu faço? Por vezes eu começo, o que eu faço? E sabe o que eu gosto de pensar para isso, Yuri? Eu brinco assim que a gente pensar, o que se eu pudesse, o que eu faria da minha vida? Como se a gente não pudesse, né? Porque a gente pode fazer muita coisa da nossa vida. Então, uma coisa, se eu pudesse, se eu estivesse me olhando, o que eu faria? Como seria a minha vida? É sobre imaginar um pouco o que me faria feliz. E aí eu tô falando de uma utopia, claro, assim, eu não trabalharia nunca, seria milionária, viveria... Não estou falando sobre isso, sobre algo, né, coerente ali, mas o que me faz feliz? A gente entraria num outro ponto, que eu acho que seria tema para um outro episódio Outro aqui, mas podcast. falando sobre felicidade e tudo mais, mas assim, a gente tem essa tendência de pensar que o ser feliz também não tem muito lugar, né? Então, às vezes a pessoa ela não parte desse lugar de falar, eu estou feliz porque eu poderia estar, né? E aí o ponto de partida talvez seja muito o que seria uma vida boa para mim. Uma vida boa para mim é essa vida que eu tenho hoje? Porque se não é, o que que falta? O que que sobra? É isso que vai fazer com que a gente precise tomar novas decisões, a partir daquilo que falta ou daquilo que sobra.